Meus pais não eram intelectuais, o Dr. Hugo e a Dona Wanda, mas eles sabiam da importância que tinha na formação de uma pessoa, na vida de uma pessoa, então eles enchiam a casa de livros. Nem sempre com a pontaria certa, mas eles eram assim de comprar coleções, não é? E o meu avô materno, José Santos de Azevedo Coutinho, que é uma figura importantíssima na minha vida, esse cara, ele tinha uma modestíssima biblioteca, mas muito bem escolhida. Eu me lembro que sempre que eu ia lá, ele me mostrava, ó, meu filho, olha isso aqui é um livro sobre as origens da nossa família, as origens da nossa gente mineira e não sei o quê. Então eu sempre, a ideia que eu tenho é que a minha infância está forrada de livros, livros esses que a minha mãe encapava em papel manilha, que era um papel pardo, botava uma etiquetazinha e numerava os livros. Pena que eu não guardei nenhum livro encapado pela mamãe. Mas assim, os livros sempre estiveram por ali, sabe? Então, e desde que eu me entendo por gente, eu gostava de escrever, sabe? Eu gostava de escrever e pensava, eu sou desse time aí. Isso bem antes dos meus 12 anos, quando os meus pais compraram uma coleção com 32 volumes, 31 ou 32 volumes encadernados, da obra completa de Machado de Assis. Esses livros quase todos ficaram comigo, estão aí. Não é? E eu atravessava esses livros como um cupim, sabe, com um apetite assim meio indiscriminado. Depois é que você vai reler, que você vai reter alguma coisa. Mas eu lia olimpicamente aquilo, né? Eu me lembro até que atrás dos livros de odontologia do papai, eu descobri que tinha uns livros que não era para ler, sabe? Tinha um livro de orientação amorosa e sexual de uma senhora lá de Juiz de Fora, chamada Dona Maria Madalena Ribeiro de Oliveira. Eram 2 volumes, Amor e Paz 1, Amor e Paz 2. Amor e Paz 2, então, ensinava como fazer as coisas e tal, né? E quando eu via um escritor, era uma coisa rara em Belo Horizonte. Você via um escritor, assim, esse cara é um escritor. Porque, em geral, eles estavam todos mortos. Machado de Assis, Zé de Alencar, não sei o que e tal. Eu lembro até hoje o dia, o meu primeiro escritor, cara, inesquecível, foi Abigar Renaud, o poeta Abigar Renaud, cujo pai morava na minha rua, eu me lembro assim, a minha tia Natália descendo comigo, e, ô, professor Abigar, papai, eu nem sabia assim bem o que era aquele cara, né? E depois ela me explicou, não, meu filho é um poeta, é um escritor, não sei o quê, papapá. Era um negócio assim um pouco raro, sabe? Você não tinha A minha família, sobretudo, não tinha muito contato com essas coisas. Eu costumo dizer que eu sou um descendente do bacilo de Koch. O bacilo de Koch é o causador da tuberculose. O que acontece? O meu avô paterno, que se chamava Hugo Werneck, cujo nome é dado hoje lá a uma praça e tal, esse cara era um jovem no Rio de 27, 28, 27 anos, casado no Rio, com uma judia filha de inglesa, tinha 2 filhinhos e tal, e contraiu uma tuberculose. E foi então levado pelo pai, que era também médico, super carioca, tinha sido prefeito do Distrito Federal, na década de 90 do século XIX, né? O levou para a Europa, ele ficou, fez um tratamento no ano de 1906. Quando ele voltou, eu sei que ele chegou no Rio de Janeiro e alguém falou com ele, olha, vai para Minas Gerais, vai para Minas Gerais por causa do clima, né? Minas Gerais tinha essa coisa do clima, né? E ele foi,
ele chegou em Belo Horizonte no dia 21 de novembro de 1906. Portanto, Belo Horizonte estava há alguns dias de completar 9 anos de idade. E ele lá ficou. Trouxe a mulher, os 2 filhos, foi ficando, teve mais 11 filhos em Belo Horizonte, um dos quais meu pai, que nasceu em 1919, portanto 13 anos depois. E que também se chamava Hugo Werneck, e que veio a se casar com uma pessoa das famílias Avelar Azeredo, de Sete Lagoas, uma coisa da Minas Gerais mais profunda que você pode imaginar, que se juntou um pouco com aquele cara que era filho de cariocas, tinha um pé no litoral, não é? E dessa mistura nascemos vários descendentes desse primeiro Hugo Werneck, que é um cara que lá ele chegou com 28 anos, ele viveu lá mais 28 anos e, curiosamente, ele veio a morrer em São Paulo. Ele veio fazer um tratamento de uma coisa que ele tinha no pescoço e morreu. E aí um detalhe que não tem a menor importância a não ser para mim. Ele morreu num hospital que existia numa quadra aqui da Avenida Paulista, chamada Instituto Paulista. Ali morreu o vovô em 1935. Pois bem, nessa mesma quadra, muito tempo depois, se fez um hospital, que também já não existe, onde nasceu o meu filho. Vovô em Belo Horizonte, como a cidade estava toda por fazer, ele foi solicitado a ser um monte de coisas. Professor na universidade, na faculdade, depois um dos fundadores da Universidade de Minas Gerais, que só depois foi federal. Participou de um jornal que se chamava O Estado de Minas, com artigo, que existiu entre 1918 e 1922. Ele foi um dos 3 fundadores do Banco da Lavoura de Minas Gerais, que depois virou Banco Real e que depois virou não sei o quê. E eu passava minhas férias lá, as férias de julho e as férias de verão, que começavam em 1º de dezembro, por aí, até 1º de março. Não é? Às vezes parava um caminhão na porta da casa dos meus pais, às vezes não era frequente, para embarcar algumas coisas, tipo geladeira, tipo máquina de costura. A gente se mudava para a fazenda, que para mim era uma longura, embora ficasse a 14 quilômetros da Praça 7, mas era aquelas estradinhas de terra, aquela coisa, você atravessava uns ermos. Eu tenho excelentes lembranças de lá. Não é? Nós éramos 52 netos, e muitos deles se distribuíam nas férias entre 3 casas da fazenda. Havia umas pagelanças, assim, uns momentos frequentes em que a gente se reunia, todos nós, sabe, de várias idades, e aquela quantidade de tios, aquele burburinho. Um negócio muito rico, uma experiência, assim, preciosa. Só que em 1953, estando meu pai com uns 34 anos, mamãe com 32, por aí, morreu a Ângela. Ela morreu nós estávamos passando férias numa fazenda em Santo Antônio do Monte e muito mais tarde a gente soube a causa. Ela morreu em algumas horas, a gente soube que ela se envenenou com pólvora de fogos de artifício, né? E a perda da Ângela, assim, em pouquíssimas horas, foi um tranco. Ela tinha 4 para 5 anos e ela morreu 5 dias antes do meu aniversário. Motivo assim de grande trauma também, assim, para mim. No meu aniversário não se comemorava, porque em 10 de fevereiro você não tem uma turma de escola ou de colégio, porque acabou o ano e não começou o outro ainda. Os seus primos, em geral, estão todos viajando, os vizinhos, então me davam sempre um dinheirinho ali, papapá. Não tinha essa coisa de comemorar aniversário. E aquele ano ia comemorar. Quando eu era adolescente, já mais crescidinho, me contaram que depois do enterro nos levaram para casa. E a mamãe, lá deitada na cama dela, comunica para a gente: o Pai do Céu levou a sua irmãzinha, não sei o quê. Eu pertencia a um universo chamado Os 3 Mais Velhos.
Tem o Rodrigo, que é mais velho que eu e Otávio. Em seguida que vinha a Ângela. Dois engenheiros, eu ali no meio. Né? Todos os dois tiveram reações assim, sabe, bonitas, né? O Rodrigo chorou, foi lá, abriu o armário da Ângela, ficou passando a mão nos vestidinhos. O Otávio, sei lá o que fez, e eu fiz o seguinte: quer dizer que não vai ter meu aniversário? Me contaram isso, ninguém viu sacanagem nisso, ninguém viu uma indiferença ou uma insensibilidade, sabe? E talvez tenha sido uma maneira de não encarar a questão, não é? Aí, me deram um dinheiro, foi uma tia comigo na Casa Sloper, que era o que havia de fino em Belo Horizonte, ali na Avenida Afonso Pena, e eu escolhi aquele acordeãozinho que está ali em cima, no qual eu consegui tirar uma música, uma única, que era Parabéns para você, ou evidentemente Parabéns para mim, nessa data querida, né? Morava no bairro São Pedro, que era um bairro assim meio... A gente se mudou para lá em 1947, eu tinha 2 anos. Meu pai construiu uma casa. A minha turma de bairro era uma turma que tinha um pouco de tudo desse mundo burguês e pequeno burguês, né? Morava ali perto, fazia parte da turma a Dilma Rousseff, cuja família era uma bizarria assim pra gente, porque o pai era búlgaro. Podia alguém ser búlgaro, sabe? Era um tempo em que, no colégio estadual, por exemplo, existia uma família japonesa, os Kamei, família Kamei. Era assim, os japoneses. No meu bairro tinha o alemão, tudo era singular. O italiano, sabe? O suíço. Eram coisas muito, muito singulares, muito avulsas, né? E de repente você tinha ali uma família búlgara do seu Rousseff, né? Morava perto de lá, aí já mais normal, entre aspas, a família do até hoje meu amigo Frei Beto, né? Cuja mãe já era uma cozinheira fantástica antes de se tornar a dona Estela Libânio, né? E, enfim, era uma vidinha, sabe? Aquela coisa de bairro, de uma turminha que fazia um jornal mimeografado, que eu guardo até hoje alguns exemplares, e que tem lá, de repente, uma notícia: a Dilminha foi não sei onde e tal. Gozado, né? Quando eu tinha 11 anos, saiu O Encontro Marcado, romance do Fernando Sabino, autobiográfico até onde possa, né? E tinha Fernando Sabino, para mim, ele existia mais numa conexão familiar. O irmão dele, Gerson Sabino, que era até meio jornalista, meio vendedor de imóveis e tal, morava pertinho da nossa casa, tinha sido técnico de basquete do papai no Minas Tênis Clube, aí no final dos anos 30, quando foi criada aquela praça de esportes ali no sovaco do Palácio da Liberdade, o Buracão, lá fizeram Minas em 30 e pouco, 37. Então, alguém no colégio me mostrou O Encontro Marcado. E não foi numa chave literária. Ele falou assim: esse livro aqui tem sacanagem. E me emprestou o livro. E tinha uma sacanaginha light lá, mas o suficiente, não é? Naquela fase da vida que você não precisa olhar uma perna de uma pessoa, uma perna de cadeira talvez já te resolva, né? E aí eu li esse livro procurando sacanagem, tinha. Depois, na segunda leitura, eu procurava os autores que ele citava, porque é um livro muito carregado de referências e citações literárias. E eu ia atrás dos caras que ele falava. Ele falava Unamuno. Eu sabia lá que era um filósofo espanhol, Miguel de Unamuno. Eu fui ler Unamuno. E falava de Knut Hamsun, que era um escritor escandinavo. Eu ia ler esse camarada, sabe? Erraticamente, não tinha uma organização de leitura. E, sobretudo, sozinho. Porque eu não estava ligado a outros garotos que era assim, não. Os garotos da minha
do meu convívio, ou seja, irmãos, primos, vizinhos, colegas de colégio, eles não estavam, sabe, eles estavam preocupados em jogar futebol, em não sei o quê, era outra conversa. Quando eu tinha, sei lá, uns 15 anos, já tive essas idades. O meu pai, humildemente, falou assim, olha, eu não posso te dar orientação literária nenhuma. Mas você procura um conhecido meu, que trabalha aqui no Diário Católico, que era um jornal que existia, ela chamava O Diário Embaixo, o maior jornal católico da América Latina. Era da arquidiocese. E você procura o João Etienne Filho. Fala, o Etienne tinha sido meu professor no colégio estadual. Ele era juiz de basquete. O Etienne era um cara miudinho, ele tinha 1,59 m. Foi o que ele falou, devia ser menos. Uma cabeçorra, umas mãos assim, muito impressionantes, porque eram unhas manicuradas. Não usava isso, não, sabe, uma pessoa ter um homem de unha pintada. Era uma figura assim meio impressionante, sabe? Ele era, depois a gente fica sabendo, ele era um gay estabelecido na praça, embora fosse supostamente não assumido. Ele era de dia redator-chefe do maior jornal católico da América Latina, de noite ele ia para as paradas lá. Pois bem, aí eu fui procurar o Etienne. E o Etienne, meu querido, vem e tal. Eu lembro que ele no canto da redação, ele puxou um maço de laudas, que na época não eram laudas impressas, eram sobras de papel de rodar jornal, que era tipografia, né, no tempo. E ele fez uma lista de livros que eu deveria ler para me tornar um grande escritor. E eu li quase tudo. Se eu tivesse lido tudo, eu seria um grande escritor. Mas como alguns ali eu não li, né? Enfim, e por essa época, em torno aos 14 anos, eu conheci o primeiro parceiro meu literário, assim, e que é até hoje. Eu encontrei um cara e a gente continua encontrado até hoje, que é o Jaime Prado Gouveia, que é hoje ele é diretor do suplemento literário, ele é um romancista, ele é um contista, ele é talvez o escritor que eu gostaria de ter sido, né? Ele foi mais fiel à literatura do que eu traí a literatura com o jornalismo. E eu trocava figurinha com o Jaime. E é uma coisa incomparavelmente preciosa você trocar figurinhas com alguém quando você é muito novo. Eu não posso chegar para você e dizer assim, você está sabendo que tem um tal de Dostoiévski? Não é? Aquela ingenuidade de você descobrir as pessoas e partilhar essas coisas. A gente começou a fazer os nossos veneninhos literários, ele fazia poesia, eu fazia contos. E foi a primeira coisa assim que eu tive, o primeiro interlocutor. Devo dizer o seguinte, que uma pessoa ser escritor, no meu meio familiar pequeno burguês, não era uma coisa desejável. Era assim uma coisa tolerável. Você seria, por exemplo, médico e faria um livro, lá por fora. Era uma coisa meio... Como tem pintor de fim de semana, era um pouco esse negócio. Mas ninguém encarava essa ideia de meu filho vai ser um escritor. O colégio foi na minha vida uma revolução maravilhosa, né? Começou pelo fato de que, ao contrário do meu irmão mais velho, eu não fui estudar no colégio marista, no colégio de padre. Eu nunca tive aula com padre, né? Eu fiquei muito à vontade para largar a religião na hora que eu achei, bem cedo também. Eu fui para o colégio estadual. Eu fiz, na época havia uma coisa chamada exame de admissão. Você terminava o primário, aí com 10 anos, fazia um exame de admissão. E eu fiz o exame de admissão no velho prédio do colégio estadual, em dezembro de 55, lá na Avenida Augusto de Lima. E as aulas começaram já com o campus ainda meio por terminar. Aquele campus maravilhoso, ficava num cucuruto, assim, de um morrinho. Não tinha tanto prédio hoje em volta para toldar aquela vista.
Você tinha aquelas coisas como que caídas de um outro planeta, de Marte, aqueles blocos brancos, que eram figurações de objetos escolares. O auditório era um mata-borrão antigo. Você tinha o próprio bloco central do prédio, assim, apoiado em pilotis e com uma rampa no ventre, assim. Seria o quê? Uma régua T. A caixa d'água era um giz apoiado na base menor. E se deu uma coisa fabulosa, que o colégio passou do velho, pequeno, acanhado prédio da Avenida Augusto de Lima para essa vastidão que não tinha nem muro nem grade, que também era um pouco uma concepção do Niemeyer. Uma coisa, eu precisaria medir assim, qual foi o ganho em espaço. Eu sei que foi o mesmo pessoal de disciplina, então o pessoal não dava conta e a gente reinava. Foi uma experiência também de alguma coisa, na época, semelhante a uma democracia social. Não era, mas você tinha, por exemplo, você tinha negros na minha turma, você tinha negro, você tinha pessoas pobres, pobríssimas, o colégio era de graça e era o melhor do estado. Você tinha muita gente do interior, você tinha filho de secretário de Estado, deputado federal, daí a pouco governador. Eu lembro das filhas do governador Magalhães Pinto lá. Ou seja, você tinha uma ebulição. Quando mais tarde eu entrei na universidade, eu conheci pouca coisa nova. A minha grande experiência de sair para o mundo foi o Colégio Saveiro. Depois, quando você fica um pouco mais velho, no meu caso, aos 20 anos, quando eu entrei na faculdade, com atraso, porque eu tomei várias bombas no colégio, várias. Fiz um curso todo irregular. Quando eu entrei, é aí que você descobre as possibilidades e os limites da cidade. Você sai dessa bolha pequeno-burguesa, católica, mineira até onde possa, né, e você cai num outro meio, sabe? Os seus amigos e amigas, vários vieram do interior, sabe? Tinha um ar assim meio caipira, aos nossos olhos metropolitanos, veja você. E você começa então a ver uma outra realidade, você começa a ver um tipo de gente que não está naquele estrito círculo familiar, pelo menos não visível. Você começa a ver, por exemplo, um homossexual discreto. Havia muito poucos homossexuais explícitos, né? Minas Gerais não perdoava. E essa era uma das coisas do clima abafado da cidade, sabe? Um namoro era uma coisa muito complicada. Tinha uma coisa que era assim, quando você queria namorar a menina, existia uma expressão assim, eu vou pedir para falar com ela. Você ia pedir para falar. E a menina, no que topasse, você começava uma coisa que era namorinho de portão ou de varanda, com a estrita fiscalização dos pais. Você custava pegar na mão, e fulano, já está pegando na mão, e fulano, mão no ombro, sabe? E mão na coisa era um negócio assim que tomava muito tempo e não tinha muito... muitos rapazes iam se encontrar todos na Zezé. A Zezé era um puteiro que tinha ali na Francisco Salles com a atual Assis Chateaubriand, que se chamava na época Avenida do Tocantins. Então, a rapaziada saía do namoro afogueado, porque lá não dava para fazer grande coisa, e ia. Né? Tinha a coisa da zona, existia a zona, sabe? Vamos para a zona, sabe? Eu fui, uma vez um amigo me levou, eu tinha 14 anos, me levou para a zona. E eu lembro que a mulher passou a mão no meu cabelo, eu tinha um cabelo liso, assim, escorridinho. Ela passou a mão no meu cabelo. Gracinha, traz seu pai aqui. Eu fiquei indignado, imaginei o doutor Hugo, super católico, na zona. Jamais meu pai viria num lugar desse. Fui embora, indignado, né? E era assim, a coisa, era isso, Belo Horizonte. Os bares de Belo Horizonte eram bares. Eu tenho até um projeto antigo que eu ainda vou realizar um dia, que é um pouco a história...
Quer dizer, Belo Horizonte e o Botequim. Não é um estudo, é um retrato de como foi importante a instituição do Botequim em Belo Horizonte. Não é? E para onde a moçada podia fugir? Quando o bicho pegava em casa, quando o pai estava bravo, quando cortava a mesada, quando a mãe dava uma bronca. Era o Botequim. Não é como no Rio. No Rio você iria para a praia. Aqui você desceria para Santos. Não é? Mas os botequins de Belo Horizonte, até o ano em que eu saí de lá no dia 15 de maio de 1970, pela aviação Cometa, indignado com a cidade. Você não tinha lá, não usava ter um bar a céu aberto. Sabe como? Se você quisesse ver estrelas, era no sentido figurado. Isso mudou, né? Evidentemente. E até eu costumo lembrar que Belo Horizonte melhorou muito depois que eu saí. Eu fui preso no dia 3 de outubro de 1966. Foi o dia em que o Congresso elegeu, bionicamente, o presidente da República, o segundo ditador, que foi o Costa e Silva. Nessa época, eu tinha entrado na faculdade em 65. 65 foi o ano em que houve um ressurgimento, isso no nível nacional, do movimento estudantil. E fala um curso. Direito. O que eu queria era o seguinte, meu projeto era ser escritor. Agora, como é que se viabiliza isso? Depois do golpe militar, e essa foi uma coisa talvez positiva do golpe, das poucas, essa teta muito natural do intelectual, artista e do poder público, isso foi cortado. Até porque artistas intelectuais costumam ser mais de esquerda do que... E era um golpe de direita, enfim. Eu pensava ser diplomata. Eu queria ser diplomata. E para isso seria bom cursar 2 anos de direito. Chegado no final do segundo ano, você estava mais habilitado a prestar o concurso do Instituto Rio Branco. Itamaraty era no Rio ainda, tinha esse detalhe. Sim, a minha geração inteira não olhava para São Paulo. Minha geração olhava para o Rio de Janeiro. Que era o lugar, era o Rio de Janeiro. Lá estava o Fernando Sabino, lá estava Paulo Mendes Campos, lá estava Ziraldo, lá estava não sei quem, Drummond e por aí vai, Aníbal Machado. Né? Na minha geração, um pouquinho antes dela, é que o crescimento da imprensa em São Paulo e a importância que São Paulo começou a ganhar, até ser a coisa hoje preponderante, né? Entortou essa diáspora. Em 65 veio uma redação inteira de Minas Gerais para fazer o Jornal da Tarde. Ivan Ângelo, Flávio Márcio, Fernando Mitre, pouco depois Nirlando Beirão. Eu vim, vamos dizer, na terceira leva, em 70. Mas a coisa era o Rio de Janeiro. Então eu queria ser diplomata e estudar ali no Itamaraty, no centro do Rio. Mas pouco antes do final do segundo ano, eu fui preso. Fui preso numa manifestação. Fui preso na esquina ali onde existia o Cine Metrópole, e onde está hoje um horrível Bradesco desses aí, que você vê aos milhares pelo Brasil. Naquela esquina eu fui preso, junto com meu amigo Carlos Roberto Pellegrino, prenderam um povaréu, e eu fui a primeira leva de estudantes que eram presos e não saíam no final do dia. Eu fiquei 17 dias lá. Eu fui processado, em curso na Lei de Segurança Nacional de então, que já não era brincadeira. E, enfim, isso, naquela época, se você tinha um episódio político, isso constava na sua folha corrida, no seu atestado de antecedentes, que é nos 2 documentos. Então, se você... nada dizia que você não podia ir para o serviço público. Itamaraty é serviço público. Não é? Mas as pessoas diriam, pô, esse cara foi preso e foi absolvido, mas alguma coisa fez. Então, mexa com isso, não, vamos arranjar um outro. Eu era inflamadíssimo nessa coisa um pensamento mais libertário, e na essência não mudei muito não, sabe? Até porque a alternativa é intolerável.
Em algum momento, aí, no primeiro ou segundo ano da faculdade, eu ganhei um concurso de contos, de cujo júri participava o Murilo Rubião, que é uma pessoa que eu nunca tinha visto e que, aliás, pouca gente tinha visto. Né? Primeiro porque a segunda metade da década de 50 ele passou na Espanha. Depois ele voltou, ele era um sujeito muito reservado. Ficou por ali, funcionário da imprensa oficial, um tempo ali. E em algum momento, em 65 saiu, a imprensa oficial publicou um livro de contos dele, chamado O Ex-Mágico. O Ex-Mágico não, Os Dragões e Outros Contos. O Ex-Mágico foi o primeiro lá em 1947. E o Murilo me premiou e me mandou esse livro. E a gente se conheceu aí. Em 66, no dia 3 de setembro, saiu o suplemento, o número 1 do suplemento literário de Minas Gerais, concebido e editado brilhantemente pelo Murilo Rubião. E aí ele me chamou para colaborar. Eu comecei a colaborar pouco depois, em 67, publiquei lá. Em maio de 68, coisa emblemática, né? Maio de 68, um dos caras do suplemento, um amigo nosso, Zé Márcio Penido, veio para São Paulo, para o Jornal da Tarde, abriu-se um lugar e o Murilo me chamou. E eu fui para lá e passei 2 anos ali, até vir para São Paulo. E foram 2 anos maravilhosos, absolutamente maravilhosos. Quando eu cheguei, você tinha o Murilo Rubião, numa sala que se chamava, não sei se nem se existe, daquele velho prédio da imprensa oficial de Minas, uma sala chamada Carlos Drummond de Andrade. Então você entrava, você já tinha aquela aura, né, aquela coisa, aqui trabalhou o Carlos Drummond de Andrade. Nessa sala tinha, que é uma sala com pé direito gigantesco, você tinha a mesa do Murilo, do lado sentava-se Rui Mourão, que é um cara da geração Tendência, tinha Márcio Sampaio, que era um cara misto de jornalista, colunista de artes, poeta, estava lá desde o começo. Você tinha um diagramador com uma grandíssima figura chamado Lucas Raposo. E entramos, me lembro, Valdemir Diniz, o poeta Valdemir Diniz, que morreu, o Adão Ventura, que morreu, que era revisor, poeta Adão Ventura, o Carlos Roberto Pellegrino, eu, João Paulo Gonçalves da Costa. E começou um certo revezamento, sabe? Saiu, quando o João Paulo saiu, foi para lá o Jânio Prado Gouveia, enfim. Era um lugar ótimo, trabalhava-se à tarde. A redação era um lugar visitado tanto por velhos escritores, né? Quando eu me lembro, assim, o privilégio imerecido que a gente tinha de ser visitado diariamente por Emílio Moura, doce Emílio Moura, Bueno de Rivera, poeta Bueno de Rivera, um cara meio ladino, assim, meio esperto, né? Ganhava vida fazendo Guia Rivera, que era o guia de ruas de Belo Horizonte. Passava por lá também o Francisco Iglesias, pessoa que eu adoro. Estavam sempre lá porque faziam parte do conselho de redação o Afonso Ávila, Laís Corrêa de Araújo, Fábio Lucas ia lá muito, poeta Libério Neves, e a galera nova, que fazia dali um point, por exemplo, Sérgio Santana nunca trabalhou lá, passava lá. Luiz Vilela, que ainda morava em Belo Horizonte, passava lá. Sabe, era uma coisa meio festiva ali. E aí, debaixo de uma descrença absoluta daquela miuçalha intelectual de Belo Horizonte, coisa mais decadente, vergonhosa e medíocre, né? Sobretudo na Academia Mineira de Letras da época, começou uma campanha assim, pá, você não vai conseguir fazer, você vai ter que encher aquilo ali de traduções e tarará, tarará, e o Murilo tocou o barco e fez uma coisa que junta assim era um suplemento meio multidisciplinar, não usava esse negócio não, mas era uma coisa que tinha, por exemplo, matérias, tinha ensaios sobre, digamos, arquitetura, tinha coisas sobre cinema bastante, sobre teatro, artes plásticas desde o começo, sabe? Tinha uma conjugação muito sábia do Murilo Rubião de jovens e veteranos,
escolhidos dentro de um critério de qualidade mínima. Nós publicamos de cara, por exemplo, Luiz Vilela, que é um cara que não tinha livro ainda, Sérgio Santana, de outros lugares, Caio Fernando Abreu, com quem a gente batia uma bola, depois vinha me tornar amigo dele aqui em São Paulo. Moacir Scliar publicou lá. Eu ajudei a criar, a uma certa altura, uma coisa chamada O Escritor Mineiro Quando Jovem, que era uma página em que você ou entrevistava ou dava um espaço livre para você dar um depoimento, você, jovem escritor, e junto a gente publicava uma amostra do trabalho da pessoa. Então, a foto do cara, sabe? Esse negócio deu tão certo que o Murilo, eu fui lá e pedi Murilo e ele autorizou a gente estender esse negócio. Fizemos um negócio chamado Os Novos de Toda Parte, que tinha não só mineiros, mas gente de outros estados. Sabe, a gente bateu uma bola, assim, isso num tempo que, evidentemente, não tinha internet, era tudo correio, sabe, o Murilo, ele dava corda, sabe, a mim ele deu uma corda imerecida. Ele foi o primeiro cara que me reconheceu como escritor. Uma daquelas pessoas, uma ou duas, que realmente, cujo encontro realmente determina a sua vida, muda a sua vida. O Murilo foi isso para mim. O Murilo um dia chega para mim e fala assim, olha, Humberto, tá aí. O Murilo tinha um jeito engraçado, aquela careca dele, ele te olhava assim por cima dos óculos, ele passava o mão na careca, aquele olho assim meio... Tá aí a Clarice Lispector, você vai lá, você manda um beijo meu, pede colaboração para o suplemento e pede uma entrevista. E eu achava, naquela coisa assim, bem de gente muito verde, né? Eu achava assim, bom, Clarice é uma super escritora, mas eu sou escritor também. Tá, colega, eu e Clarice, sabe como? Não no mesmo patamar, mas nós somos do mesmo time, né? Aí abordei ela na livraria do Estudante, que era uma livraria que existia numa galeria ali na Espírito Santo com Tupis. Tinha uma livraria do Estudante, que era o nosso point, assim, em matéria de livraria. Que era também feito por uma moçada, tá bacana lá. Estava ela numa roda, eu cheguei, ô Clarice, eu não sabia que ela tinha uma voz gutural, assim, né? Que não tem nada a ver com o fato de ela ter nascido na Ucrânia, nada disso, não, era um problema de fonação ali. Eu sou fulano de tal. Murilo Rubião te mandou um beijo. Eu gosto mais de Murilo. Olha, e a gente gostaria que você colaborasse no nosso suplemento. Vocês pagam? Estou muito pobre. A gente paga. A gente pagava, ponto de honra para o Murilo, pagar. Pagava 10 dinheiros, não sei que moeda era, 10 dinheiros. Eu ganhava 400 dinheiros, não era grande coisa. A gente pagava 10 para Clarice Lispector. Eu falei, meu Deus do céu, 10. E eu fiz uma pergunta erradíssima para ela, uma coisa que eu entendi mal que um crítico falou, que A Paixão do Segundo GH não é um romance, não é... A Anta aqui pegou o negócio no pé da letra e comecei assim, A Paixão do Segundo GH não sendo um romance, como não é um romance? Existe uma foto que está até rolando na internet, em que ela está assim, ela está sentada aqui, ela está me fulminando com o olhar, sabe, uma coisa terrível, e eu de cabeça baixa assim, né? Aquela coisa querendo voltar para o útero da minha mãe ali, por que eu existo, né? E não sei como consegui levar a entrevista até o fim. Fiz uma matéria que não é ruim. Anos depois eu fui levar. Não é pergunta-resposta, é um texto corrido. Chama-se, o título é uma bobagem tirado de música da época, Que Mistério Tem Clarice. Não assinei. Imagina, eu não mereço, né? Depois então dessa burrada que eu fiz e tal. No final da entrevista, eu estendi meu exemplar lá de A Maçã no Escuro, trêmulo, assim, tá? Entreguei o livro para ela. Não tem caneta. Eu, num ato falho, eu peguei minha melhor canetinha, que era uma coisa de estimação. Eu tinha comprado em Buenos Aires uma coisa com uma tinta lilás, sabe? Violeta, um troço assim.
Estava guardando para escrever minhas últimas palavras. Né? Pá, ela fez a dedicatória, eu tenho esse livro até hoje. Hein? Aí, quando acabou, ela parou assim, ficou com a caneta no ar, falou assim, posso ficar para mim? Pode. Ficou com a minha caneta e eu fiz uma crônica sobre isso que chama Meu Traumatismo Ucraniano. Eu achava que eu era perfeccionista, no fundo eu acho que eu era muito medroso. Né? Eu, no fundo, me superestimava, como quase todo jovem, né? E eu tinha medo de não ser tudo aquilo. Aí o Murilo, não, faz aí, nós vamos... Ele cometeu até uma infração. Ele fez uma coisa irregular, ele furou a fila das publicações no suplemento. Me pediu assim, isso é só se não comentar e tal. Blá, blá, blá. Eu organizei um livro chamado Primeiro Movimento, que é um livro tinha 11 contos, entreguei para ele. Quando o livro saiu da minha mão, eu senti assim, agora eu não tenho controle mais, agora todo mundo vai saber que eu não sou tudo aquilo. E coincidiu também que eu estava numa crise geral na minha vida, geral, assim, todos os departamentos, que me fez sair de Belo Horizonte no espaço de uma semana, eu decidi tudo, larguei o suplemento, a literatura, a família, a cidade, terminei um namoro, que depois vinha reatar com a mãe dos meus filhos, muito tempo depois. Então eu estava numa coisa e tirei o livro. Ah, pensa bem, não, pá! Tirei o livro. E foi uma besteira, sabe? Muitos anos depois, eu fiquei com aquele livro, depois passa o tempo de publicar, então quantos juvenis, né? Poxa, devia ter publicado, a literatura não perdeu nada, mas eu perdi, sabe? E o que fazer agora? Quando eu fiz 60 anos, eu fiz uma edição particular do meu bolso, bonitinha, como eu queria. Estavam lá os 11 contos, eu li os 11 contos, 2 eram muito juvenis demais, eram uns contos que até tinham sido premiados no concurso da Prefeitura de Belo Horizonte. Tirei fora, ficaram 9. Aí, como eu queria um livro com cara de livro, eu inventei uma editora. Precisava ter edições tais, né? Eu botei edições 9 fora. No último minuto, eu voltei a um conto que era um conto inédito, que eu escrevi aos 21, em que eu contava essa história da morte da minha irmã, minha reação, não vai ter meu aniversário, chama 8 anos. Voltei a esse conto, ele estava prontinho, mas tinha uma coisa nele que não estava resolvida, que eu acho que foi preciso que eu vivesse muitos anos para resolver mais existencialmente do que literariamente. O que eu fiz? Eu escrevi uma última frase, o conto virou um outro negócio, aí botei no livro. Quando eu publiquei esse livro, eu fiz uma nota desse livro que já não se chamava Primeiro Movimento, Pequenos Fantasmas, não por acaso. Fiz uma nota que dizia, poxa, é preciso botar para fora, livrar-se do livro. Aí eu disse que eu tomo liberdades com a língua francesa, que tem o verbo délivrer. Délivrer é você fazer uma entrega. Mas para mim, o meu delivrar, que eu portuguesei, passa a ser também você se livrar do livro, livrar-se do livro, né? Para que você possa continuar. Essa explicação é verdadeira. Assim, eu não publiquei porque eu descobri que eu não era tudo aquilo. Foi uma coisa de orgulho, ponto. Depois dos 60 anos, não faz muito tempo, eu vim a descobrir que tem, na verdade, buraco é mais embaixo. Repassando o que foi para mim, não o resultado dos contos, mas a experiência de escrever aqueles contos, eu percebi que eles punham para fora coisas que eu não queria que aparecessem. Um pouco nava. Se a literatura é para valer, se o ato da criação literária é para valer, você está sujeito a que venham à tona coisas sobre você. O Fernando Sabino falava uma coisa, não sei se a frase dele, eu acho muito boa, que um escritor, ele escreve não porque ele saiba, ao contrário do jornalista, né? E sim para ficar sabendo.
tinha tido vários convites para vir para o Jornal da Tarde, nunca podia, aquele curso de Direito lá que eu não tinha peito de interromper. Quando eu vim, não tinha emprego. Eu lembro que eu cheguei aqui, eu fui disputar, tinha 2 vagas e 15 focas disputando no Jornal da Tarde. E eu ganhei uma das vagas. Ganhei uma das vagas, aí foi uma maré de sorte, porque logo em seguida eu ganhei um concurso para estudantes de francês, que eu tinha me habilitado lá em Belo Horizonte, concurso nacional para estudantes de francês, eu ganhei. Aí não tinha sido nem contratado ainda, me licenciei, passei uns 2 meses na Europa. Na Europa que eu fui ter a experiência de ser repórter. De verdade, viajar em condições, em países cuja língua eu nem remotamente falava e tal. E ali eu virei jornalista mesmo. Porque lá eu comecei a fazer umas matérias que eles pediam, fazer mais uma, mais 2, mais 3, melhorar. Quando eu olhei, eu tinha virado correspondente com credencial e tudo. Né? Voltei meio contrariado, porque por mim ficava, mas a Marisa queria voltar, porque não sei o que, voltamos. Aí eu fui para a Veja, tive essa experiência eu fiquei na Veja 3 anos, foi uma época ótima, era uma outra Veja, nada a ver com essa aí. Na primeira passagem pela Veja, eu fiz talvez a única capa de revista com Carlos Drummond de Andrade, com ele em vida. Ele não me deu entrevista nem nada. Quando ele fez 75 anos, que é um gancho jornalístico mambembe, 75 é meia coisa. Ele não deu, o Fernando Sabino intercedeu, mas na época ele não dava entrevista. Mas eu fiz assim mesmo. E ele me mandou um telegrama que eu guardo até hoje. E na Isto É, eu retomei um pouco esse tipo de projeto. Fiz lá uma capa também única com o João Cabral. Enfim, entrevistei uma série de pessoas, viajei e deslanchei um pouco e vi, assim, permiti que meu texto se tornasse mais pessoal, né? Porque eu cheguei ao jornalismo num tempo em que, em que cada vez mais o jornalista era instado a ser impessoal e objetivo. E eu comecei a caminhar para a subjetividade e para a coisa pessoal, né? Que culminou com o fato de eu hoje ser cronista. A vida tem uma série de experiências tardias, essa foi uma. Eu fui escolhido para fazer esse texto e eu tenho a impressão que ele topou porque, ou ele escolheu, sei lá, tem essas 2 versões, porque eu não era um amigo dele. Primeiro, eu não era um total incompetente, né? E ele não queria uma coisa de amigo. Aí fizemos esse trabalho, para mim foi muito legal. Muito legal. Eu acho que atuou o negócio do texto, mais new journalism, e a coisa de repórter mesmo. Sabe? Tem umas histórias lá que eu que levantei, aquela da prisão dele, a foto dele. O Chico tinha contado para todo mundo, inclusive para mim na Playboy, que ele, eu fui preso uma vez, estava furtando um carro, eu era menor, e todo mundo passava meio batido, pedia detalhe, não lembro. Nessa ocasião eu fui atrás e numa velha coleção da Última Hora, com um jornal que nem existia mais, achei uma foto. O menor FBH, ele com a tarja preta no olho, tarará, a descoberta disso e a publicação num livro que se chamava Chico Buarque Letra e Música, permitiu que, alguém desenterrasse a ficha, coisa que eu poderia ter tentado na época, não me ocorreu, desenterrasse essa ficha, deram para o irmão do Chico, deram para ele, e ele fez uma música que se chama Foto da Capa. Ali eu fui bem feliz, porque eu fui jornalista, repórter lá, e botei aquilo num texto palatável. Quando você começa a imaginar o leitor, sempre é uma visão meio rebaixada. É um cara mais ignorante que você, o vocabulário dele é pior, o que pode ser verdade. Eu acho o seguinte, se você escrever uma coisa que você goste, alguém mais provavelmente gostará. Você vai envelhecendo, prepare-se, daqui a muitíssimos anos vai te acontecer isso. Você começa a voltar um pouco para uns universos lá do fundo, sabe? Tem um poema de Drummond que de repente eu lembrei: terra que me inclino sob o frio de minha testa que se alonga,
sabe? Você vai perdendo cabelo, você vai se curvando e é a sua terra. Aí, eu sou assim, Minas Gerais me ocupa muito mais do que aquele jovem que saiu indignado achou que ocuparia, não é? Eu faço hoje uma brincadeira, não é de hoje, aliás. Uma vez numa conversa com o Otto Lara Rezende e Fernando Sabino, eu criei a figura do mineiro profissional, né? E o Fernando ficou animadíssimo. Por exemplo, como é que é isso? Não, são pessoas que vivem fora de Minas e vivem falando de Minas. Quem, por exemplo? Você. Ele assim, né? E você? Eu falei, eu sou um mineiro não praticante. E o Otto falou, não tem nada mais praticante do que isso, não sei o quê. Eu tenho uma carta do Otto que ele fala assim, olha, trata de patentear a sua expressão que o Fernando já está usando aqui. Mas enfim, foi o desatino da rapaziada. Um cara me propôs uma coisa, né? Como sempre, esse negócio de você funcionar com uma encomenda e um prazo. Seria um livro sobre a relação muito peculiar que havia em Minas Gerais entre atividade literária e atividade jornalística, de como quase todos os escritores foram. Isso era para ser um negócio, o cara queria que se chamasse Minas de Letras. Eu comecei a fazer, o que eu resolvi fazer? Eu vou contar uma história que dura 50 anos, com o máximo, com um rigor jornalístico, mas com o máximo de tentativa de seduzir, né? De contar essa história. E daí nasceu o Desatino da Rapaziada, título esse dado pelo meu querido e saudoso amigo Geraldo Mairink, mineiro de Juiz de Fora. Deu esse título maravilhoso. Então aí virei um autor mesmo, sabe? Já não estava no livro do Chico, virei essa coisa. Pouco antes tinha um projeto pessoal meu antigo de escarafunchar a vida de uma figura completamente desconhecida, que era Jaime Ovalle. 17 anos de trabalho. 17 anos porque ninguém me cobrava. Tem essa. E não tinha fonte. Todo mundo morto. E aí a bolsa que eu ganhei da Fundação Vita, que era de $6 mil, $6 mil evaporaram rapidamente. Eu gastei, sei lá, talvez 10 vezes isso do meu bolso. Para um livro que até hoje vendeu 5 mil exemplares, no máximo. Mas que virou uma paixão pelo personagem, por aquilo que acontece quando você joga um foco de luz num personagem, o que essa luz ilumina de beirada. Tudo interessante, tudo bom, tudo legal. Mas o livro não andava. Não andava, virou um motivo de piada. Humberto Werneck, o Jaime Ovalle dele e tal. Até que eu tinha um contrato com a COSAC, até que a COSAC um dia contrata, trazido da Companhia das Letras, um jovem editor chamado Paulo Werneck, que vem a ser o meu filho, e curador da Flip agora. E deram para ele, como uma das primeiras tarefas, arranca esse livro do teu pai. Foi lançado na Flip, ganhei aqueles 2 preminhos ali que você está vendo, a PCA Jabuti. De 10 anos para cá, menos de 10 anos, de 2007 para cá, houve uma coisa um pouco acidental, que que me chamaram para fazer crônica semanal. Mais ou menos aí, 2007, estava um pouquinho, a Cláudia Cozinha, que era uma revista, me chamou para substituir a Nina Horta. Eu fui e fiz 2 crônicas, aí a revista houve uma mudança, tiraram a diretora, secou. Passa um pouco, lançaram em São Paulo um jornal chamado Metro. Aí, desde o número 1, eu fui às segundas-feiras, cronista do Metro. Aí o Estadão me chamou. O Estadão me chamou, isso eu comecei lá no dia 5 de dezembro de 2010 e aí estou até hoje. E detesto quando alguém trata aquilo como jornalismo. Sabe? Detesto, porque não é jornalismo, pela razão que eu expliquei. É uma espécie de uma contramão dentro do jornal ou da revista. Toda semana eu sento e eu escrevo o que eu quiser, para o bem ou para o mal. E, sobretudo, uma coisa que eu fui aprendendo a valorizar ao longo desse percurso todo, né? Literatura, jornalismo, que é o olhar pessoal.
sabe? Teve um momento que eu li uma coisa de Drummond, aliás, Drummond me resolve todos os problemas. É o cara que falou as coisas que eu não dei conta de botar em palavras. Né? O Drummond tem um poema chamado Desfile, que ele diz assim, a certa altura diz: se eu morrer, morre comigo um certo modo de ver. O que é esse certo modo de ver? É aquilo que te singulariza, não só se distingue dos outros, não, te distingue dos outros, não. Te singulariza de uma maneira radical. Não houve, nem haverá alguém com o seu modo de ver.